Graça e paz, irmãos, mais uma vez aqui em torno do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje é um dia de muita alegria, uma alegria de reconhecimento, de ação de graça, porque ontem nós fizemos 2 anos em que a palavra de Deus tem passeado, tem se incrustado aqui, na independência deste lugar, um lugar físico, mas que o nosso coração, que é o verdadeiro templo que abriga o amor de Cristo, nos faz caminhar sempre sereno, altivo, com o Espírito Santo se movendo dentro de nós. Então, 2 anos que nós estamos aqui, nessa missão. Começamos de forma bem devagar, evidentemente, começamos com a ideia de propagar o Evangelho de Jesus Cristo. E todos aqui são testemunhas que nós temos nos utilizado desse espaço, não para propagar igrejas de homens, não para criar evangelhos, mas tão somente o profundo e simples Evangelho de Jesus. Aqueles que vêm acompanhando a fala que o Espírito Santo nos tem concedido pela sua misericórdia, são testemunhas disso. Então aqui nós estamos buscando exatamente a congregação do amor de Deus, com as nossas falhas como humanos, com os nossos pecados da carne, mas que nós buscamos, pelo Espírito, nos livrar deles, trazer o amor de Cristo de uma forma viva, de uma forma intensa, de uma forma verdadeira. Então aqui não é a verdade dos homens, porque a verdade dos homens não é verdade absoluta. Aqui é a verdade de Cristo. É essa que nós temos e que nós perseguimos para a glória de Deus. Então são praticamente mais de 80 encontros, alguns pensados, ou seja, filmados, para que essa palavra possa se propagar com a sua simplicidade, pela satisfação que temos dos irmãos colaborarem com o ministério, porque aqui é um ministério de propagação do Evangelho. Então, irmãos, hoje, durante esses 80 encontros, buscamos a revelação, trazer a revelação do plano da salvação de Deus, da conciliação de Deus com os homens, através de Jesus Cristo. E hoje eu quero passar, assim, de uma forma ampla, uma das cartas que eu mais tenho me debruçado, que é a carta de Tiago. A carta de Tiago, para mim, é um manual de comportamento cristão. É um manual que se diz didático e moral, que se chama a Epístola do Caráter. O Tiago, que não é o Tiago, o apóstolo, o irmão, o filho de Alfeu, irmão de João. O Tiago, que não é o irmão de João, e nem é o Tiago, o filho de Alfeu, que eu falei. É o irmão de Jesus. O Tiago, irmão de Jesus, por certo, era um dos líderes da igreja em Jerusalém. E ele, depois que Jesus ressuscitou, ele foi convertido e escreveu essa maravilhosa epístola. Essa epístola que é chamada da Epístola do Caráter. É interessante que também em Tiago pouco se fala de Jesus. Parece-me que 2 vezes só ele menciona o nome de Jesus. Quer dizer, no Novo Testamento é um dos poucos livros que fala pouco de Jesus. Mas em compensação, se podemos usar essa palavra compensação, ele é um livro que tem 29 dependências da fala de Jesus no célebre discurso cristão, no célebre discurso da doutrina de Jesus, configurado no Sermão da Montanha. Então são 29 dependências, ou seja, é uma carta que espelha o pensamento de Jesus de uma forma genuína, de uma forma maravilhosa. Então o meu aconselhamento hoje, nessa data, é que todos nós nos debrucemos nessa carta. Claro que aqui não haverá tempo disso. Aqui eu vou fazer, exatamente como eu falei, ter uma visão ampla, vou discorrer sobre a carta, sobre os princípios básicos da carta, para que nós possamos, em outro momento, em várias reflexões,
possamos, na nossa casa, não é, com os nossos amigos, nas nossas conexões, possamos nos debruçar mais a fundo nessa lição maravilhosa do Evangelho que vem aqui com a Epístola de Tiago. Então, é bem interessante porque é um livro pequeno, um livro de 5 capítulos, veja bem, 5 capítulos, e eu fico impressionado, confesso que eu fico impressionado, como se consegue desenvolver com maestria, vamos dizer assim, com maestria, né, com essa capacidade, né, em apenas 5 capítulos, vamos chamar, um arsenal de doutrina espiritual, de moral, né, cristã, que nos faz realmente ver que só pode ser a sabedoria divina, a inteligência divina que penetrou no apóstolo Tiago, inspirado para trazer essas lições. Então veja bem, Tiago começa o primeiro capítulo dizendo que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante porque agora existe uma tradução nova da Bíblia feita por um português que está traduzindo do grego para o português numa versão, vamos dizer assim, mais moderna. E na realidade parece um paradoxo, ele está buscando o mais genuíno da fonte. Ou seja, ele não está fazendo uma tradução, não é uma tradução literal, não é uma tradução de sentido assim, mas uma tradução em que ele resgata as verdadeiras palavras que os gregos usaram. Por exemplo, ele não fala mais em servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Onde está escrito servo, está escrito escravo. E realmente nós somos escravos de Deus, e isso é maravilhoso. Nós somos escravos de Cristo, sim. Nós somos escravos. Mas servos ou escravos de Deus e do Senhor, assim Tiago se diz, e ele faz essa divulgação da carta às 12 tribos que se encontravam, né, na dispersão. É assim que ele inicia. Mas aí vamos mais a fundo. Ele, veja bem, irmãos, que coisa maravilhosa. Ele nos traz a resposta, ou as respostas que precisamos para tantas dúvidas, tantas inquietações que nós temos no dia a dia. E veja que coisa estupenda quando ele diz assim, os benefícios das provações. Porque nós vivemos, na realidade, o homem, sua existência, ele vive o dia a dia de provações. Ou mais ou menos, mas nos nossos dias, 90% dos nossos dias são sempre provações. Nós estamos provando. Às vezes com maior dor ou menor dor. Às vezes com momentos de alegria, às vezes, mas normalmente o homem está sempre em estado de provações, de sofrimento, porque o homem derivou do pecado. Então, ele fala os benefícios da provação e diz: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Isso é uma coisa maravilhosa, porque nos ensina o quê? Sabendo que a provação de vossa fé, e o justo vive pela fé, uma vez confirmado, o que é que ela produz? Perseverança. O que nos causa perseverança é exatamente as provações que nos causam perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Porque se nós não passarmos pelas tribulações, pelas provações, nós não vamos aprender a ter a perseverança, e sem a perseverança nós não vamos nos aperfeiçoar, não vamos nos integralizar, não vamos nos voltar a sermos a essência do que fomos, ou do que somos, quando Deus nos fez na origem do templo, na origem do templo. Depois ele ensina como obter a sabedoria. A sabedoria é uma coisa muito incrível. Eu tenho estudado atualmente um pouco sobre a inteligência do homem. Então tenho buscado algumas coisas. Nós sabemos que o homem, o cientista homem, tem procurado detectar quais os tipos de inteligência que nós temos. Que inteligência nós temos? E eu estou estudando, estou verificando que a maior inteligência é a sabedoria. A inteligência que é a sabedoria divina. Aquela que Salomão se serviu, né, no caso das 2 mulheres, por exemplo, né, e a sabedoria divina, que seria a inteligência espiritual. Então ele ensina aqui, como obter essa sabedoria. Então ele diz que nós precisamos da sabedoria. Depois ele fala sobre as circunstâncias terrenas que são transitórias. Isso é muito bom de saber disso. Por quê?
O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui ele está falando daqueles que têm a riqueza como prioridade. Nós não estamos falando de ser rico seria coisa contrária aos desígnios de Deus. Claro que não. Mas aqueles que priorizam a riqueza e da riqueza faz seu ídolo e assim sendo, o homem peca e o homem entra em profundos abismos em decorrência disso. Mas como as circunstâncias terrenas são transitórias, aleluia, então nós sabemos disso, porque Tiago explica bem sobre isso. Depois ele fala sobre a origem do pecado. Quer saber sobre a origem do pecado? Ele fala a origem do bem e a prática da palavra de Deus. Aqui nós nos reportamos ao Sermão da Montanha, quando Jesus fala, né, no capítulo 7, que seja como o homem prudente que constrói a sua casa, não é? Que ouve a palavra e a pratica, né, a palavra. Então ele remonta isso aqui. A prática da palavra de Deus. É muito interessante. E mais à frente, ele dá um conceito sobre aquilo que também agoniza muito o homem, que é a questão da religião. Aqui está o conceito basilar do que é religião. Ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com Deus é esta, ele diz, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é religião. Religião não é igreja, não é prédio. Religião é exatamente isso. Aí você diz, sim, mas eu não sou órfão, viúvas. Sim, todos nós somos órfãos, somos carentes da graça de Deus. Todos nós, todo pecador que é humano é pecador. Então nós somos órfãos sim. E todos nós precisamos guardar-nos, né, de sermos incontaminados neste mundo. Mas na frente, isso aí termina o capítulo 1. No segundo, ele fala sobre que não se deve fazer acepção de pessoas. Depois ele fala sobre um tema que foi muito controvertido, porque as pessoas muitos não conseguem interpretar o que Tiago quis dizer, que é sobre a fé, que a fé sem obras é morta. Ou seja, quer dizer que você tem que fazer as obras para obter a salvação, você tem que fazer as obras para obter a fé, mas na realidade as obras são consequências da fé, as consequências da salvação que Jesus já nos impôs, quando no madeiro se entregou por todos nós. Então a fé, na realidade, sem obras é morta, é a forma que diz aqui o Tiago, mas na interpretação ele diz a mesma coisa de Paulo. Depois no terceiro capítulo ele fala sobre os pecados da língua. Esse é o grande pecado do humano, né? A língua, essa língua que fala, a língua que abençoa. Tão pequena, mas é tão perigosa. Isso aí, irmão. Então o dever de refreá-la, e compara a língua ao navio, e que o homem consegue frear um navio apenas com um leme pequeno, consegue frear um cavalo, não é? Com o freio do cavalo, mas o homem não consegue frear a língua. E ele aqui explica como Deus age nesse sentido, que a sabedoria vem do alto. No quarto capítulo, já concluindo, ele fala sobre a origem das contendas, que elas vêm dos prazeres que militam a nossa carne. As contendas estão aí, as contendas estão ligadas umbilicalmente aos prazeres carnais. E ele explica aqui bem sobre isso. Mas na frente ele fala sobre que a maledicência é condenada. Fala sobre a falibilidade dos projetos humanos, quando ele diz isso com muita profundidade. O que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece para logo dissipar. Então, não vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Tudo que nós fazemos, se Deus quiser. Na realidade, nós não temos o poder sobre o nosso destino, nós não temos poder sobre o que vamos fazer, e por isso nós gloriamos em Deus, porque em Deus nós temos na sua mão, na sua direção, nós temos o que melhor podemos ter. Finalmente, o quinto capítulo. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas.
Aqui essa epígrafe fala por si só. Condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. A necessidade, bênçãos e exemplo de paciência. E finalmente ele fala sobre o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. E aqui é o único lugar da Bíblia em que se fala sobre o sacramento da unção dos doentes. Aleluia. É o único lugar da Bíblia que se fala sobre o sacramento da unção dos doentes. Quando ele diz aqui, se alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Então encerra o livro, dizendo assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará de morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Quero encerrar com uma frase que o Espírito me deu, que diz assim, essa é minha: nós nos perdemos de Deus por nós mesmos. E nos reencontramos com Deus, não por nós mesmos, mas pela misericórdia de Deus, unicamente por meio de Jesus, para a glória dele. Amém. Aleluia. Então, irmãos, é isso aí. Eu quero que levem essa reflexão para casa nesse momento maravilhoso e vamos orar. O nosso amigo irmão pode orar por nós. Senhor, nosso Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer nesta manhã maravilhosa por essa rica e maravilhosa palavra, Senhor. Aleluia. Que elas venham adentrar os nossos corações, fazer morada e lembrar que é só Jesus nas nossas vidas, Pai. Somente. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, Pai. Glória ao Pai. Queremos te agradecer também pela palavra que o irmão deixou, Aleluia, Senhor. por toda a reflexão que ele traz sempre nas sexta-feiras, Senhor, para a glória do seu santo nome. Muito obrigado. Amém. E a